Vamos abrir as nossas Bíblias, Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Epístola aos Hebreus, capítulo 2. Hebreus 2, versículos 8 e 9. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. E por fim, primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios 15, versículos 27 e 28. Vamos ver o versículo 25 também. 1 Coríntios 15, 25, 27 e 28. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Versículo 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esses dias de conferência, Senhor. Senhor, nós queremos reconhecer que foste Tu que preparaste tudo e todas as coisas. Tu trouxeste na Tua soberania e graça cada um de nós até aqui nesses dias. Agora, Senhor, nesse último dia, nós oramos a Ti. Completa aquilo que Tu começaste. Fala aos nossos corações. Senhor, revigora os nossos corpos físicos. Permite que as nossas mentes estejam alertas, o nosso coração esteja bem disposto diante de Ti e que possamos receber da Tua parte aquilo que Tu queres nos trazer. Senhor, forma o Teu Filho nas nossas vidas, que Cristo seja formado em nós, que Ele seja tudo em todos. Nós oramos no nome dEle, nosso amado Senhor. Amém. Nós temos nessas sessões que estão ao meu encargo, irmãos, compartilhado sobre o propósito eterno de Deus em Cristo. E temos visto que a intenção de Deus, desde a eternidade passada, é de que todas as coisas venham a convergir no seu amado Filho. Deus Pai ama tanto ao seu Filho, que desejou dar-lhe todo o universo, para que esse universo fosse cheio dele mesmo.
E Deus fez isso sabendo que, quando a vida do seu Filho encher o universo, Ele próprio, Deus Pai, será tudo em todos, juntamente com o Filho e com o Espírito. Esse é um propósito no coração de Deus. Lá dentro da Trindade, a Trindade que é completa em si mesmo, que nada necessita, mas o amor de Deus de tal forma desejava se extravasar, que o universo foi criado. E nós fomos criados. E não fomos criados de qualquer jeito. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é muito grandioso. Compartilhamos que nesse propósito de encher o universo com seu Filho, nós fomos criados. E esse propósito tem um aspecto individual. Esse aspecto individual envolve a formação da vida de Cristo em nós. Cristo deve ser formado em nós, de modo que possamos dizer com Paulo: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós fomos chamados para reinar. Nós temos um chamamento real, um chamamento muito elevado. E por causa disso, nessa dispensação, nos anos que Deus nos dá para viver, nós estamos sendo disciplinados, treinados, preparados. E todas as circunstâncias do nosso viver, sejam grandes ou pequenas, elas são cuidadosamente preparadas para que nós sejamos treinados. Todas as dificuldades, todos os sofrimentos, todos os desafios, e eles vêm a cada momento da nossa vida, eles são cuidadosamente preparados para que nós possamos vencê-los. Não em nós mesmos, irmãos, mas usando a vida de Cristo que nos foi dada. Essa vida nos foi concedida, ela está dentro de nós, mas ela precisa crescer. Por isso, nós estamos sendo disciplinados e treinados para que possamos reinar. Se nós não formos disciplinados nos anos que Deus nos dá para viver aqui, nós não poderemos reinar. Então é um chamamento muito claro. Deus tem um propósito. Seu Filho, tudo em todos. A vida do seu Filho enchendo o universo. E nós individualmente, sendo preparados, sendo enchidos com Cristo, sendo esvaziados daquilo que é nosso próprio, daquilo que é natural, para que Ele seja tudo nas nossas vidas. Esse processo é individual, na vida de cada cristão, mas esse processo também é coletivo. A plenitude desse processo não acontece apenas no nível individual. Deus deseja um corpo. Deus deseja que nós, como indivíduos, sendo formados à imagem e semelhança de Cristo, estejamos coordenados, articulados, interligados num corpo, funcionando juntos, como membros uns dos outros, debaixo do governo do cabeça. A igreja, nós vimos ali em Efésios, no capítulo 1, versículos 22 e 23, que Deus pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e deu a Ele ser cabeça sobre todas as coisas, junto à igreja. Essa posição de cabeça, essa posição de primazia, de liderança de Cristo, ela está ligada à igreja. A igreja é o seu corpo, que manifesta a sua vida em plenitude. Por isso, como é importante, não apenas o aspecto individual desse processo, Cristo formado em nós, Cristo vivendo a sua vida em nós, mas também nós vivendo a vida de Cristo juntos com os nossos irmãos, na nossa localidade, coordenados, articulados, debaixo do cabeça.
retendo a cabeça, não estando desligados da cabeça. Como é importante isso, meus irmãos. Esse é o caminho do propósito de Deus. Esse tema que nós estamos lidando é um tema muito elevado. É um tema muito sublime. É um tema que exige nós entrarmos um pouquinho nos eternos conselhos de Deus. E às vezes, meus irmãos, esse tema tão grande, ele parece assim um pouco idealista. Ele parece algo, às vezes pode parecer algo teórico. Parece que nós estamos tão longe dessas coisas. Muitos podem dizer, mas tá aí, como é que é isso na prática? Será que é só um ideal? Será que o que nós falamos do crente individual sendo formado à imagem e semelhança de Cristo, será que isso é uma teoria? Um ideal? Será que nós olhamos para nós mesmos e dizemos assim, não, isso é... Um dia, quem sabe, lá na presença do Senhor, eu vou ser semelhante a Ele. Será que é só uma teoria, é só um ideal, o que Paulo diz sobre a igreja? Igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. O Senhor Jesus, Paulo nos diz que o Senhor Jesus vai apresentar essa igreja a si mesmo. Mas às vezes nós olhamos ao nosso redor, o lugar onde nós reunimos, os irmãos, nossa própria vida. Será que nós pensamos que isso é só um ideal? Meus irmãos, que o Senhor nos conceda a graça para enxergarmos essas coisas tão elevadas. Ontem o nosso irmão Lúcio nos falou sobre fé. E ele citou a tradução de Darby. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 nos fala sobre o que é a fé. É uma definição de fé. É um versículo bem importante, porque ali nos é explicado o que é a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E aqui, a tradução de Darby, ela nos diz: a fé é o substanciar das coisas que se esperam. O que é esse substanciar? É tornar substância. É como que materializar. A fé, ela é uma faculdade espiritual que nos foi dada por Deus, que permite que as realidades espirituais se tornem concretas para nós. A fé está ligada a coisas que se esperam, a fatos que se não veem, coisas que nós não enxergamos, coisas que nós esperamos. Realidades espirituais. A fé é o meio pelo qual essas realidades se tornam concretas. Muitas vezes, irmãos, nós pedimos assim: ah, Senhor, me dá a fé. Muitas vezes nós podemos pensar que a fé é uma espécie de energia que vem e nos enche, aí nós temos fé. A fé é uma faculdade, é uma capacitação que Deus nos dá. Mas ela é só um meio, ela não é um fim. O irmão Andrew Murray, comentando sobre esse versículo, ele fala que a fé é como os nossos olhos. Os nossos olhos são maravilhosos, nós podemos enxergar o universo que Deus criou com eles, nós podemos ver as cores, as formas, nós podemos ler, nós podemos reconhecer uns aos outros. Os nossos olhos são um instrumento muito poderoso que Deus nos deu.
No entanto, se remove a luz, os olhos não funcionam. Se não há luz, se há trevas, escuridão, os olhos não funcionam. Por isso, meus irmãos, para o olho funcionar, ele tem que estar no meio adequado, no ambiente adequado. Se o olho está na escuridão, as capacidades, as potencialidades do olho, dos nossos olhos de perceber as coisas, elas estão ali, elas estão presentes, mas elas não funcionam, porque o ambiente não é adequado. É preciso luz. A nossa fé, ela precisa estar no lugar adequado para funcionar. Qual é o lugar adequado para a nossa fé funcionar? Essa epístola aos Hebreus, aqui no capítulo 11, ela começa um tema muito interessante, que é a carreira da fé. Antes do capítulo 11, a epístola aos Hebreus tem 10 capítulos. Capítulo 1 e 2, como nosso irmão Ernie nos falou, tratam do apóstolo. Capítulo 3 até o 10 tratam do sumo sacerdote. Quando nós vemos o apóstolo, nós vemos aquele que Deus enviou, como nosso irmão nos falou. Deus enviou o seu Filho ao mundo para revelar a si próprio e ao seu propósito nele. E também para realizar na cruz a obra de salvação, a obra de redenção. Esse é o nosso maravilhoso apóstolo. Mas depois, do capítulo 3 ao 10, Hebreus se ocupa intensamente em mostrar que aquele que morreu e ressuscitou está à destra da majestade nas alturas como o nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós. O que esse sumo sacerdote fez? Ele abriu um novo e vivo caminho. Hebreus, no capítulo 4, versículos 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E ainda capítulo 10 de Hebreus, versículos 19 até 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Irmãos, o tema da fé em Hebreus 11, ele só aparece depois que nós vemos a obra do nosso apóstolo e do nosso sumo sacerdote. Ele completou uma obra por nós. Ele nos lavou com seu sangue, Ele nos comprou, Ele nos libertou, Ele deu a sua vida pelo Espírito Santo, sua vida está em nós. E Ele abriu o novo e vivo caminho. Meus irmãos, o caminho agora está aberto. Aquele trono lá nos céus se tornou, por causa dele, o trono da graça. Acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça,
com intrepidez, por causa do sangue de Jesus. Acheguemo-nos. Meus irmãos, o sumo sacerdote, na antiga aliança, na dispensação da lei, o sumo sacerdote, ele podia entrar no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, no dia da expiação, com sangue e com incenso. Uma vez por ano, só ele, o sumo sacerdote, a santidade daquele lugar, o Santo dos Santos, o lugar mais santo do tabernáculo, a comunhão com Deus, o acesso era uma vez por ano, reservado ao sumo sacerdote. Meus irmãos, o nosso Senhor rasgou o véu foi rasgado, o novo e vivo caminho foi aberto, para que nós nos acheguemos, aonde? Ao trono da graça. Lá nós temos um grande sacerdote. Esse lugar, o Santo dos Santos, nas regiões celestiais, é o lugar onde a nossa fé deve estar. Meus irmãos, a fé tem que estar lá. A nossa fé é como uma extensão elétrica. Se nós procuramos aí lugar para colocar a nossa fé, ela não vai funcionar. Ela só funciona quando nós ligamos lá. E quando nós ligamos lá, então, as realidades espirituais se tornam concretas para nós. Meus irmãos, o véu foi rasgado. Há um novo e vivo caminho. Acheguemo-nos. O Senhor nos espera. Lá existe o trono da glória, o trono da majestade de Deus. Mas nós não precisamos temer, porque há um homem na glória, que foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Ele nos recebe lá. Ele é misericordioso para conosco. Nós podemos nos achegar com ousadia. Irmãos, quando nós passamos a conviver nesse lugar, no Santo dos Santos, as realidades celestiais começam a se tornar concretas para nós. De outro modo, essas realidades vão ser sempre coisas difíceis de nós entendermos, coisas idealistas. Se os nossos olhos estão muito aqui na terra, irmãos, se nós começamos a olhar para nós mesmos, se nós começamos a olhar para a igreja e para os nossos irmãos que estão ao nosso redor, se nós começamos a olhar para a situação desse mundo, o propósito de Deus vai ser para nós uma teoria, um idealismo, uma filosofia. Mas se nós nos achegarmos a Ele, pelo novo e vivo caminho, se nós convivermos com Ele, lá no Santo dos Santos, se nós habitarmos na Sua palavra, meditarmos na Sua palavra, orarmos a Sua palavra, fecharmos a porta do nosso quarto para estar com Ele, diariamente, constantemente, meus irmãos, as coisas celestiais vão começar a se tornar concretas. Não há outro jeito. Não há outro jeito. Meu irmão, minha irmã, você pode comprar 50 livros sobre o trono de Deus, sobre o propósito de Deus em Cristo, sobre as coisas celestiais. Você pode ler esses livros, estudar, fazer resumo, fazer estudo bíblico com os outros. Meus irmãos, isso é de muita ajuda, sem dúvida. Mas a única maneira de conhecer as realidades celestiais é entrar pelo novo e vivo caminho. É se achegar ao Santo dos Santos. Conviver com o nosso Senhor no seu trono de graça. Essa é a única maneira. E quando nós fazemos isso, as realidades celestiais começam a se tornar concretas para nós. Reais para nós. A fé, ela se substancia. A fé encontra sua substância, ela se concretiza, se materializa. Quando nós habitamos na presença do Senhor.
Que Ele possa nos ajudar nisso, a nos achegarmos com ousadia. Meus irmãos, muitas vezes nós nos vemos nessas coisas faltos de ambição. Se nós olharmos o capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ver que existem ali alguns exemplos de pessoas do Antigo Testamento que viveram pela fé. É muito interessante olhar algumas dessas pessoas. Por exemplo, no versículo 10, fala de Abraão, Hebreus 11, 10. Ali fala que ele peregrinou, que ele obedeceu o chamado de Deus. Por que ele fez isso? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Meus irmãos, Abraão não estava olhando só para a terra prometida. Ele não estava só olhando para uma terra física que Deus lhe daria, para onde ele tinha que ir. Ele viu mais do que isso. Ele viu a cidade que tem fundamentos. Abraão viu muita coisa. Em João, o Senhor Jesus nos fala que Abraão viu o meu dia. Abraão viu a cidade que tem fundamentos. Abraão viu a Nova Jerusalém, que desce do céu, a habitação de Deus com os homens. Por que Abraão viu a cidade que tem fundamentos? Porque ele se achegou a Deus e ele recebeu visão das coisas celestiais. Sem isso, não tem como nós caminharmos. Sem recebermos essa visão do alto, não tem como nós caminharmos, meus irmãos. Versículos de 13 a 16 de Hebreus 11. Falando sobre os patriarcas. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Meus irmãos, essa é a nossa confissão? Será que nós temos consciência de que nós somos estrangeiros e peregrinos aqui? Porque os que falam desse modo, versículo 14, manifestam estar procurando uma pátria. O original diz sua pátria. E na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Meus irmãos, a nossa pátria está no céu. Nós temos uma pátria celestial. Meus irmãos, que vergonha! Tantos cristãos envolvidos com política, tendo esperança nas coisas da terra, confiando em homens. Meus irmãos, sim, nós devemos orar pelas nossas autoridades, para que Deus envie autoridades justas. Sim, nós devemos agradecer a Deus por isso. Mas, irmãos, a nossa pátria é celestial. A nossa pátria não é daqui. Nós estamos aspirando a uma outra pátria. Deus preparou essa cidade. Deus vai trazer essa realidade. O reino de Deus está chegando, meus irmãos. E nós estamos sendo preparados para esse reino eterno. Nós não devemos estar com o nosso coração nas coisas aqui da terra, mas devemos olhar para esse reino eterno. Esses homens aqui em Hebreus 11 andaram pela fé, porque eles viram além, eles viram as coisas celestiais, eles viram a cidade, eles viram a pátria celestial. Versículo 26, falando sobre Moisés. 24, pela fé Moisés, quando o homem já feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, a recompensa, galardão. Meus irmãos, eu chamo a atenção para isso.
Deus tem um propósito eterno. Ele criou tudo no seu Filho, para que tudo fosse cheio do seu Filho ao longo da história. Houve a queda, mas Ele proveu redenção e nos trouxe de volta para esse caminho de sermos enchidos com a plenitude de Cristo, para que Ele seja tudo, em todas as coisas. As coisas hoje estão convergindo para Ele. Ele está fazendo isso e Ele vai alcançar isso. Ele quer alcançar isso nas nossas vidas hoje. Ele quer alcançar isso na sua igreja hoje. Nós devemos viver em função disso. Isso deve se tornar concreto para nós. Pela fé, nós podemos enxergar essa realidade. Às vezes nós contemplamos os discípulos do Senhor Jesus, às vésperas da cruz, eles estavam discutindo entre si quem era o maior. E deviam, ali não dar detalhes da conversa, mas eles deveriam apresentar a cada um o seu currículo, né? Eu fui que trouxe o rapazinho aquele com os pães e peixes. Não, mas foi eu, o Tiago, o João e eu subimos lá no Monte da Transfiguração, né? Eles deviam apresentar os seus argumentos, né? O João devia dizer, não, eu sou o que sento sempre pertinho dele, né? Estou bem pertinho dele, né? Quando a gente está junto. Chegou ao ponto de Tiago e João trazerem a sua mãe, tia de Jesus, e tentarem usar ela, né? Pistolão. Trazerem a tia para conseguir o que eles queriam: sentar à esquerda e à direita do Senhor. Os outros ficavam depois, né? E nós olhamos para isso, né? Puxa vida, né? Na verdade, nós somos assim, né, irmãos? Nós somos assim mesmo. Mas tem um ponto positivo nisso. Eles eram ambiciosos. Eles queriam o reino. Eles olhavam para o Senhor e eles diziam, o Senhor vai trazer o reino, vai implantar o reino. Eu quero reinar com Ele. Logo virá o reino de Deus, eu quero reinar com o meu Senhor. Meus irmãos, eles estavam vendo a coisa da forma errada. Não é assim que se reina com Cristo. Não é desse jeito que se alcança a posição para reinar. Mas uma coisa eles tinham ambição. Eles queriam. O apóstolo Paulo é um exemplo de ambição. Lá em Filipenses 2 fala, né? Não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E assim ele se gastou pelo propósito de Deus. Ambição. Se nós vemos essas realidades celestiais, isso deve nos tornar ambicioso da forma correta. Isso deve nos tornar intrépido, como diz Hebreus. Então, eu digo isso, irmãos, para que nós entendamos que esse assunto todo não é um assunto idealista e teórico. Ele deve ser muito prático para nós. Ele deve nos levar ao Senhor. Deve nos levar a pedir ao Senhor, abre os nossos olhos, Senhor. Abre os meus olhos para que eu veja a realidade do Teu propósito. E eu possa, tendo meus olhos abertos, tornar essas coisas tão sublimes concretas no meu viver. E eu possa, dia a dia, obedecendo ao Senhor, me submetendo à disciplina do Senhor, negando a mim mesmo, deixando o Senhor se manifestar, experimentando a morte inclusiva e a ressurreição inclusiva em cada momento, eu possa estar enchendo de Cristo tudo e todas as coisas naquilo que está ao meu redor. Isso é muito prático. Isso não é apenas uma filosofia e um ideal. Eu gostaria de, colocadas essas coisas, que nós olhássemos um pouco um salmo, o salmo de número 2. O salmo 2 é um salmo muito interessante. O nosso tema hoje, tendo falado em geral do propósito de Deus de
fazer tudo convergir em Cristo. Tendo depois falado desse propósito, Cristo como centro de convergência do cristão. E ontem falado sobre Cristo, centro de convergência da igreja. Hoje nós queremos falar sobre Cristo, centro de convergência do universo. O universo todo está convergindo em Cristo Jesus. E esse salmo é muito interessante nesse sentido. Vamos ler o salmo número 2. Ele diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar. E no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Esse salmo é um salmo muito interessante, porque ele já se cumpriu 2 vezes. E ainda se cumprirá. Esse salmo foi escrito por Davi. Não diz em lugar nenhum aqui que Davi é o autor desse salmo. Não está escrito. O Salmo 3 diz Salmo de Davi, lá no início, vocês podem ver, né? O Salmo 2 não. Mas como é que nós sabemos que é de Davi? Porque lá em Atos 4:25, os irmãos lá de Jerusalém, eles orando, citam esse salmo. E eles dizem que é de Davi. Então nós sabemos que a própria palavra de Deus dá testemunho. Atos 4:25. O salmo é citado nos versículos 25 e 26. E no 25 diz que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Então nós sabemos que foi Davi. Davi certamente escreveu esse salmo em relação às circunstâncias dos seus dias, das circunstâncias que ele, Davi, vivia. Davi sabia que ele era ungido do Senhor. Antes mesmo, muito antes de ser ungido rei, primeiro em Hebrom, pela sua tribo, Judá, e depois por todo Israel em Jerusalém. Antes disso, Davi havia sido ungido pelo profeta Samuel. E ele sabia que ele seria rei um dia. Então esse salmo tem muito a ver com a sua história pessoal, com as suas circunstâncias. Então isso seria uma ilustração imediata. Davi, a partir da sua experiência pessoal, ele escreve esse salmo. Mas claro, nem todo esse salmo se aplica a Davi. Se você ler o salmo, você vai ver. Tem partes ali que não dizem respeito a ele. Mas um primeiro cumprimento é esse cumprimento imediato. A vida de Davi, o ungido de Deus, e a oposição que se levanta contra ele. Lá em Atos 4, onde nós estávamos lendo, nós vemos outro cumprimento. Quando os irmãos em oração, eles dizem, ali no versículo 24, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs?
Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. E agora vem a interpretação. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Então, nós sabemos que esse Salmo 2 se cumpriu na vinda do nosso Senhor. Lá em Atos 4, quando eles oram, nós vemos ali, o Espírito Santo traz para nós de forma clara que o Salmo 2 se cumpriu na vinda do nosso Senhor. No reunirem-se as nações, Israel e os gentios, contra o nosso Senhor, e o levarem até a cruz. Todavia, esse segundo momento de cumprimento do Salmo ainda não é pleno. Esse Salmo ainda vai se cumprir. E eu pergunto para vocês, irmãos, o que são esses gentios enfurecidos? O que são esses povos que imaginam coisas vãs, coisas fúteis? O que são os príncipes desse mundo que conspiram contra Deus e contra o seu Filho? O que significa romper os seus laços, sacudir de nós as suas algemas? Meus irmãos, isso não é um retrato dos nossos dias. Nós vemos o mundo enfurecido hoje. Enfurecido em desviar-se de tudo que diz respeito ao nosso Deus e à sua palavra. Nós vemos o mundo considerando a palavra de Deus, os princípios de vida da palavra de Deus, como sendo algemas, laços. E eles querem se livrar disso. Hoje nós vemos, Deus estabeleceu a família. E nós vemos a família sendo destruída. E nós vemos a destruição da família virando lei. Hoje nós vemos os gêneros que Deus estabeleceu, homem e mulher, sendo destruídos e sendo estabelecidos como lei. Hoje nós vemos, meus irmãos, governos, graças a Deus nosso país ainda não chegou nesse ponto, reconhecendo, legalizando drogas e permitindo que elas sejam oferecidas a quem desejar consumi-las. Iniquidade. As nações estão enfurecidas. Os povos imaginam coisas vãs. O que são coisas vãs? Meus irmãos, nós nunca vimos uma era com tanto entretenimento disponível para nós. Tem entretenimento de todas as formas. Você pode se entreter vendo vídeos, vendo séries, vendo o que você quiser. Tem todas as opções. E as pessoas ficam ocupadas com isso, imaginando coisas vãs. Meus irmãos, como é que um cristão poderá conhecer as realidades celestiais, as coisas do céu, o propósito eterno, o convergir de tudo em Cristo, o reino vindouro? Como é que alguém poderá conhecer essas coisas celestiais se está cheio das distrações que esse mundo oferece hoje em dia? Pega o seu celular, você vê qualquer coisa. Você assiste todos os jogos que você quiser. As nações, os gentios estão enfurecidos. Os povos imaginam coisas fúteis. Estão envolvidos com toda sorte de vaidade, futilidade, correndo atrás do vento. Isso não é um retrato dos nossos dias? Eles conspiram, na verdade, contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles conspiram contra o propósito eterno de Deus. Eles atuam para que nós sejamos anestesiados e vivamos uma vida adormecida nesse mundo. Eles querem romper os laços
sacudir as algemas. Eles querem perverter todos os fundamentos da palavra de Deus. Nós tivemos uma conferência agora em novembro, na qual nós compartilhamos sobre a era digital. Hoje em dia, meus irmãos, nós somos tão escravos das mídias digitais. Nós somos governados. Esse mundo é governado pelas mídias digitais. Nós não conseguimos ficar alguns minutos sem olhar o nosso celular. Nós não conseguimos mais ter vazios silenciosos, momentos aquietados, porque nós estamos sempre ali. Não, eu preciso, pode entrar mensagem, alguém vai me ligar, eu tenho que saber onde estão meus filhos, tem negócios, tem colegas, Nós estamos toda hora nisso. Nós estamos olhando para ver se vai dar um sinalzinho, plim, se vai aparecer uma imagenzinha. Nós estamos ansiosos, se acontece alguma coisa, estamos ansiosos para registrar e mandar, para todo mundo saber, para os nossos seguidores saberem. Meus irmãos, como é que nós podemos ouvir o Espírito Santo? A voz dele é um cicio suave. O Espírito Santo, ele fala suavemente. Elias viu, ele não estava no terremoto, ele não estava no trovão, ele estava naquela brisa suave. Ali Deus fala. Como nós poderemos conhecer as realidades celestiais se nós estamos apegados a essas mídias digitais que o mundo estabeleceu? Sim, para o nosso benefício em alguns aspectos, mas não para que nós estivéssemos escravizados a elas. Como nós vamos ouvir o Senhor? As nações estão enfurecidas. Elas querem romper os laços. Aí, a partir do versículo 4, muda. A cena sai da terra e vai para o céu. O que acontece no céu? Ri-se aquele que habita nos céus. Meus irmãos, muito poucas vezes nas Escrituras nós ouvimos falar que Deus ri. Essa é uma das únicas vezes. Mas Deus ri. E mais do que isso, Deus zomba. Meus irmãos, eu fui olhar em livros de irmãos que conhecem hebraico, porque eu fiquei assim, será que é zomba mesmo? Não é zomba mesmo. Faz piada. Tudo isso que nós vemos aí no mundo hoje em dia é piada para Deus. Na sua ira, a seu tempo, Deus vai falar com todos esses reis e príncipes. No seu furor ele vai confundi-los. E aí Deus dá um aviso. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. E aqui a voz de Deus Pai passa para Deus Filho. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. De novo, irmãos, eu hoje te gerei. Isso se refere à encarnação do nosso Senhor. Isso se refere à humanidade do nosso Senhor. O nosso Senhor não foi gerado. O nosso Senhor é um com Deus, Ele é eterno. Ele não tem fim, nem começo de dias. Ele é um com o Pai. Ele é igual a Deus, como diz Filipenses 2. Mas Ele foi gerado. Isso é algo maravilhoso. Deus, o Deus Filho, veio a esse mundo. Se esvaziou da sua glória e da sua majestade a tal ponto que Ele tomou a forma de servo. Eu hoje te gerei. Deus disse para ele, pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Meus irmãos, quando isso aconteceu? Isso já aconteceu. Apocalipse 5. Após a ascensão do Senhor. Ele completou a sua obra na cruz do Calvário.
Ele deu a sua vida por nós, perfeita. Ele nos comprou, Ele venceu a morte. Ele não pôde ser retido pela morte, mas ressuscitou. E ressuscitou e foi ao céu, ascendeu ao céu. Está à destra da majestade. Quando Ele chegou lá, o que Ele recebeu nas mãos? O livro. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Meus irmãos, isso em breve vai acontecer. Os selos lá de Apocalipse 6 estão sendo abertos. O Senhor já pediu e recebeu o livro. E Ele logo vai reger com vara de ferro as nações. Meus irmãos, nós precisamos entender, quando nós contemplamos essa questão das realidades celestiais, que há um cronograma. Deus tem um programa. E o Salmo 2 nos coloca dentro disso. O Senhor em breve vai vir e Ele vai reger as nações. O que é isso? Se vocês lerem lá em Apocalipse 20, fala de algo chamado por muitos estudiosos o reino milenar. Apocalipse 20 fala de 1000 anos em que Cristo reinará sobre essa terra. Nós já vimos versículos que dizem que nós reinaremos com Ele. Isso está lá no capítulo 20, de versículos de 1 a 6. O reino milenar. 1000 anos em que Cristo vai reinar sobre essa terra. Isso em breve vai acontecer. Meus irmãos, Ele vai vir e Ele vai reinar sobre esse mundo. Ainda será esse mundo, tal como nós o conhecemos. Mas Satanás não estará mais livre. A besta e o falso profeta vão ter sido aprisionados no lago de fogo. Mas serão 1000 anos em que a terra vai experimentar a sua idade de ouro. Ele vem. Ele deseja que nós reinemos com Ele nesse período. Antes disso, a palavra de Deus nos fala que haverá algo. Mateus 24. Vamos ler lá em Mateus 24, irmãos. Mateus 24, 37 até 44. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Meus irmãos, isso é um evento. O Senhor Jesus nos ensina aqui, no seu sermão profético, Mateus 24, 25. Ele diz que isso vai acontecer. Ele nos adverte. Ele usa os dias de Noé como um exemplo. Noé estava lá, construindo aquela estrutura gigantesca, aquele navio enorme no seco, onde não havia água. E por anos ele construiu, por muitos anos ele construiu. A palavra nos diz que Noé foi um pregador de justiça. Provavelmente ele pregava ali, aos turistas que chegavam para visitar a sua estrutura, assombrados com alguém construir aquela enorme estrutura
num lugar onde não havia água. Mas, um dia, quando aquele grande barco estava pronto, a água veio e levou a todos, exceto Noé e sua família. O Senhor usa isso para nos advertir e nos dizer: vigiai. Meus irmãos, se o Senhor se isso fosse algo automático, se isso fosse algo instantâneo, como adquirir um bilhete que me garante a entrada, o Senhor não diria vigiai, mas Ele diz: ficai apercebidos, vigiai, para que não sejamos pegos como aquele dia. O que vai acontecer? 2 estarão no campo, um será tomado, arrebatado, o outro vai ficar. 2 estarão morrendo, uma será tomada, a outra vai ficar. Em outros evangelhos fala que 2 estarão dormindo, um será tomado, o outro vai ficar. Não precisa temer. Se tu és vigilante da tua vida com o Senhor, meu irmão, não precisa temer. De noite vai dormir tranquilo. O fato de tu estares dormindo não vai te deixar aqui. Mas, irmãos, é preciso entender que vai acontecer isso. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque se nós olhamos para esse propósito de Deus, de concentrar todas as coisas no seu Filho, o andamento desse propósito nos é dado aqui nas Escrituras. E nós devemos estar preparados, viver de acordo com esse programa. E vai haver isso, o arrebatamento. E é preciso vigiar. Vigiai, estai apercebidos, que a hora que não cuidais, o vosso Senhor virá. Ele vem como ladrão. Ladrão não avisa. Se ele avisasse, ia ser muito fácil. Ele não avisa. O ladrão, em geral, quando a gente percebe, ele já foi embora. Ele já levou, porque nós não queríamos que ele levasse. O ladrão só leva aquilo que é valioso. O nosso Senhor virá como ladrão. Sim, Ele virá publicamente, sobre as nuvens, com poder e muita glória. Nós cantamos esse cântico, né? Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Amém. Mas antes disso, Ele virá como ladrão. Um será tomado, o outro será deixado. Vigiai. Que os nossos olhos estejam nas coisas celestiais. O que vai acontecer depois? Queria abrir com os irmãos para encerrar aqui. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5, versículo 10. Porque importa, vamos ler desde o 9. 2 Coríntios 5, 9, 10. Porque é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Esse tribunal de Cristo, isso aqui não é um tribunal de incrédulos. Diz aqui, todos nós, aqueles que se esforçam para lhes ser agradáveis. E lá nesse tribunal, cada um vai receber segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Esse tribunal é mencionado também em Romanos, né? Romanos, no capítulo 14, também se menciona esse tribunal. 14, de 10 a 12. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Meus irmãos,
É evidente, a Escritura deixa muito claro. Nós não seremos julgados com relação à vida ou morte eterna. O Senhor Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não entra em juízo. Porque nós recebemos o dom da vida eterna em Cristo Jesus. Isso é um dom. Romanos 11 nos diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não dá alguma coisa e depois tira. Dá um presente para a gente, aí fica chateado porque a gente fez alguma coisa errada e vai lá e tira. Não, Deus não faz isso. Deus nos deu a vida eterna. Essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Nós nunca vamos perder a nossa salvação. Mas há uma recompensa. Há um prêmio. Esse pode ser perdido, porque há um julgamento de crentes. O tribunal de Cristo, onde cada um dará contas de si mesmo. Primeiro Coríntios 3, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Irmãos, nós muitas vezes temos problema com essa questão do galardão. Nós entendemos claramente, a salvação é pela fé. A salvação é a graça de Deus. A salvação envolve somente crer. Nós não fazemos nada para ser salvos, nem podemos fazer nada para ser salvos. Isso é a bênção que a reforma nos trouxe. Lutero e a sua grande contribuição, a justificação pela fé somente, a parte de obras, a parte de indulgências, a parte de qualquer esforço que a gente faça. Nós somos salvos ao crer na obra consumada do Senhor Jesus e nada mais. E quando nós cremos nele, nós somos salvos e eternamente salvos. Nossos nomes são escritos no livro da vida do Cordeiro. Graças a Deus por isso, irmãos. Essa é a nossa fé, é a nossa paz. Mas, depois que nós somos salvos, depois que nós recebemos vida, nós nos tornamos responsáveis por essa vida que recebemos. E teremos que dar conta. A obra de cada um será provada pelo fogo. Irmãos, o tribunal de Cristo deverá ser uma ocasião de grande alegria. A intenção é essa, que haja grande alegria na recompensa que todos hão de receber. No entanto, alguns sofrerão dano. Alguns não poderão reinar nos 1000 anos com Cristo. Alguns, porque nesses anos que tiveram aqui na terra de vida, 70, 80, eles não aceitaram disciplina. Eles não receberam a disciplina do Senhor. Eles vão ter que durante 1000 anos receber a disciplina. Eles vão ter que aprender aquilo que não aprenderam aqui. Então o privilégio de reinar os 1000 anos com Cristo é daqueles que se deixaram disciplinar, ensinar. Nós sabemos que depois dos 1000 anos haverá ainda uma última revolta. E então a nova Jerusalém virá. Será estabelecida sobre o novo céu e a nova terra. E pelas eras eternas, nós estaremos com Ele, crescendo sempre nele, de modo que Ele seja tudo em todos. Irmãos, eu trago essas coisas para que nós estejamos conscientes. Existe um programa de Deus, ele está sendo levado adiante, ele está sendo desenvolvido. Ele deve ser desenvolvido na tua vida, na minha vida, na vida do corpo de Cristo, a igreja.
porque em breve essas últimas coisas da nossa era vão acontecer. Esse é o programa de Deus. Meus irmãos, que os nossos olhos sejam tirados desse mundo, de nós mesmos, e que nós possamos contemplar as realidades celestiais, o céu, que isso alimente a nossa fé, e que nós corramos hoje a carreira. Corramos a carreira olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Ele tem graça, nos acheguemos ao trono da graça, para encontrar aquele suprimento, para encontrar a força e o vigor, para vivermos hoje como vencedores. O Senhor nos deu graça para isso, meus irmãos, está disponível para nós, e o novo e vivo caminho está aberto. Que o Senhor possa encorajar os nossos corações, elevar os nossos olhos, para vermos que Ele está cumprindo todo o seu propósito, e Cristo será tudo em todas as coisas. Vamos orar. Senhor amado, entregamos as nossas vidas a Ti, desejosos de alinhar o nosso viver com o Teu programa. Senhor, queremos enxergar com clareza o que Tu estás fazendo, levando todas as coisas a convergirem no Teu Filho. Senhor, nós queremos convergir nele também. Nós queremos individualmente convergir nele, correr para Ele. Senhor, não há nada que se compare ao nosso amado Senhor. Oh, Ele é o mais precioso entre 10.000. Senhor, queremos correr após Ele, como igreja também. E Senhor, queremos ver o Teu programa e antecipar a vinda do Teu reino. Senhor, ganha os nossos corações, ganha os corações da Tua igreja. Nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.